Oi! Hoje é a resenha do livro Serraria Baixo Astral, livro 4 de Desventuras em Série, de Lemony Snicket. Em vídeo que é uma continuação de trilogia ou de alguma série, você já sabe, contém spoilers dos livros anteriores, então vocês já estão avisados. E o que temos então aqui no livro 4 de Desventuras em Série Serraria Baixo Astral? Sim, temos os nossos pobres órfãos Baudelaire em mais uma desventura, mais um tutor que vai cair nas mãos deles. Ou melhor, eles vão cair nas mãos de um novo tutor. E logo na abertura desse livro nós já temos algumas coisas diferentes. Por exemplo, eles estão num trem a caminho de Pauvreville e a viagem terminará numa floresta chamada Floresta Finita, onde lá está a tal da Serraria Alto Astral. Sim, a serraria se chama Alto Astral. O livro, aqui no Brasil, se chamou Baixo Astral. Tem essa pequena confusão. Mas enfim, estão lá os quatro indo em direção à serraria. Não, não é isso que acontece. Sim, o Sr. Poe, ele não irá com os órfãos até a serraria. Coisa mais esquisita, o tutor deles não vai junto e, na verdade, apenas faz uma cartinha de apresentação para o novo tutor deles, que aliás eles nem sabem o nome do novo tutor, porque é um nome meio esquisito, o Sr. Poe não consegue pronunciar e ele não deixa que o Klaus leia o tal do bilhete. Mas que maluquice essa história, né? Mas é assim que ela começa. Mas a gente já sabe, esse detalhe do Sr. Poe não acompanhar os órfãos até a entrega para o novo tutor é de propósito, para que ele não saiba de certos detalhes da nova situação dos órfãos, principalmente as condições onde eles vão morar e, olha só, trabalhar. Sim, porque eles passam a ser funcionários dessa serraria alto astral. Antes de a gente fazer uma avaliação geral aqui dessa história, ao som dessa chuvinha constante, vamos relembrar um pouco do livro passado, quando os Baudelaire estiveram às voltas com as desventuras da tia Josephine. Vocês devem se lembrar pela resenha que está o link aqui em cima, que eu gostei um pouco mais daquela história em relação ao primeiro e segundo livro. Isso por causa do ritmo empregado e de algumas novidades que apareceram por lá. Por exemplo, o Conde Olaf demorar para aparecer, a nova tutora, a tia Josephine, não sei lá essas coisas, e principalmente a violência que aconteceu na história lá no desfecho dela. Que, claro, todo mundo sabe, a pobre tia Josephine foi desta para melhor, numa cena muito dantesca, muito explícita, para falar a verdade. Se vocês se lembram, no livro 2, o tio Montgomery, ou Montgomery, ele também morreu. Claro, a gente sabe que é até um destino comum para os tutores dos órfãos. Só que quando o tio Monte morreu, na verdade a gente só viu, digamos assim, o corpo já morto. Não houve a cena da morte, do envenenamento. Mas não, no livro 3, O Lago das Sanguessugas, nós vimos explicitamente a tia Josephine falecer justamente com as tais sanguessugas. E era algo que eu não esperava realmente que pudesse acontecer na série, que sempre essa coisa de morte fosse bem amenizada. Mas não é que foi ali muito bem nítido o que aconteceu com ela, e isso eu gostei bastante. Mas é claro que isso vai virar rotina, então, na série, porque tudo, digamos que funciona, o Lemony Snicket passa a adotar como padrão. Dito isso, sim, alguém vai morrer aqui no quarto livro. Eu não vou dizer quem é para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler este livro, mas que sim, vai morrer alguém, com certeza vai. Só que dessa vez nós temos uma certa curiosidade, porque há um mistério no ar. São muitos personagens que aparecem aqui nessa história, então a gente sempre fica na dúvida, quem é que vai morrer desse povo todo? Claro, tirando os órfãos e o próprio Conde Olaf, que vai aparecer também. Ah, ele também demora mais ainda para aparecer do que no livro 3, praticamente só depois que passa a metade do texto é que ele finalmente surge, e surge bem diferente.
Aliás, ele praticamente não ganha muita importância aqui nessa história, por causa dos outros personagens até. Primeiro que aparece um tal de capataz da serraria Alto Astral, chamado Flacutono, um sujeito muito do esquisito. Ele tem um visual muito estranho, ele é careca, ele tem uma máscara dessas usadas em cirurgias, que tapa completamente o rosto, ele usa uma peruca esquisita. Então, na verdade, qual a ideia? Você não souber exatamente quem está embaixo de toda essa máscara, dessa peruca, a gente ficar achando, esse aí pode ser o Conde Olaf. Já um outro personagem, o Phil, que é um funcionário ali da serraria, é um sujeito muito do otimista, baixa uma coisa meio poliana nele o tempo todo, nada é ruim para ele. O visual dele não é meio estranho, então a gente sabe que ele é ele mesmo, praticamente. Temos um outro personagem, o sócio da serraria, que chama Charles. Um sujeito mais culto, mais bem apessoado e que gosta lá dos órfãos Baudelaire. Ele tenta até ajudar, mas ele não consegue porque o verdadeiro dono, o co-sócio dele ali naquela empresa, é o sujeito de nome estranho, esquisito, impronunciável, que prefere ser chamado de Senhor. E qual é o visual dele? Bom, o visual dele a gente não sabe exatamente qual é, porque ele sempre está envolto em fumaça. O seu rosto, ele fuma um cachimbo e solta uma fumaça espessa e cobre completamente o rosto dele e a gente não consegue saber quem está ali atrás. De novo, este pode ser o Conde Olaf. Então já são dois personagens que a gente pode ficar duvidando. Mas há mais personagens ainda. Temos ainda a doutora Georgina Orwell. Vocês lembram de algum nome parecido? Sim, o escritor George Orwell, que escreveu 1984, entre outros livros. Ela também tem uma secretária chamada Shirley. Ou seja, é um bando de personagens que tem aqui nessa história. E a princípio isso parece muito interessante. Só que não, no final. Outro detalhe interessante, assim que os órfãos descem do trem lá na tal floresta finita diante da serraria Alto Astral, eles topam mais adiante na rua com uma construção com o formato de um olho e lembra muito aquela tatuagem que o Conde Olaf tem lá no tornozelo. Pois é, que coincidência mais esquisita. Falando em coincidências, é claro que tem também uma biblioteca aqui para o Klaus se divertir com informações. Só que há uma grande pegadinha aqui nessa história. O Lemony-Snicket tira um grande sarro desse tipo de arma, né, que o Klaus possui. E aliás, falando em poderes dos personagens, aqui nessa história nós temos uma inversão. Violet vai fazer as vezes de Klaus e Klaus vai fazer as vezes de Violet. A Sunny continua a Sunny do mesmo jeito, ela continua mordendo a torto e a direito. Também isso é uma boa novidade, mas também eu acho que não me agradou muito. Principalmente porque acontece uma coisa com Klaus, que aliás tira o personagem de cena durante praticamente o livro inteiro. Do mesmo jeito que lá no terceiro livro, O Lago das Sanguessugas, a Violet ela ficou um pouco sem o que fazer, ela não fazia invenção nenhuma, demorou para ela fazer alguma coisa. Claro, salvou o dia lá na história do barco com problemas ao final da história. Mas aqui não, o Klaus é realmente deixado meio que à parte. Talvez o autor não sabe o que fazer com ele. Mas de qualquer forma eu vou manter os mistérios. Eu não vou dizer o que acontece com ele, como é solucionado esse probleminha que ele possui. Também não vou dizer quem vai morrer nessa história. Também não vou dizer quem é o Conde Olaf. Vou manter todos esses mistérios dessa vez, porque eu acho que muita gente pode se divertir bastante com esse livro, pode até achar um dos melhores entre esses 4 primeiros, mas eu acabei não gostando, é sério, não sei porquê, eu achei o ritmo completamente insosso. Talvez seja, claro, pelo meu problema com a série. Na verdade, eu devia até gostar mais dessa história, porque se eu gostei da anterior, até dei 3 asteriscos para ela, por causa realmente das novidades, e se nessa aqui há muito mais novidades, principalmente mais personagens, para a gente tentar se afeiçoar um pouco, só que não, na verdade os personagens eles funcionam do mesmo jeito que os anteriores. E para se ter uma ideia, o Conde Olaf ele não faz muita maldade. Como eu disse lá do livro anterior, não tem aquela cena que ele faz sendo um monstro.
um outro personagem acaba até fazendo isso, para você ter uma ideia. Então, o Lemon Snicket, ele já tem a necessidade de oferecer outros vilões para os órfãos. Não basta mais o Conde Olaf. E se você for olhar direitinho aqui nessa história, você percebe que temos 2 vilões a mais, além do Conde Olaf. A situação por si só já é extrema, mas temos um vilão oficial, o Conde Olaf, e mais outros 2 para ficar atrapalhando, mesmo que eles não se declarem vilões, digamos assim. Agora, uma vantagem de finalmente eu ter terminado a leitura do livro 4 é que eu vou poder ver as versões audiovisuais aqui destas desventuras em série, como por exemplo aquele filme com Jim Carrey e também a série da Netflix, que justamente se fez dos 4 primeiros livros. O filme, como a gente sabe, não teve continuação, ou seja, talvez não tenha funcionado a história lá naquela versão cinematográfica. Já a série parece que deu certo, funcionou, o visual foi interessante, a narrativa também parece que foi. Eu não sei, eu vou conferir qual foi o problema do filme e qual foi o acerto da série da Netflix. Alguma coisa deu errado num e foi boa no outro. E será que isso é melhor ou pior do que a gente tem aqui nos livros? É o que eu vou passar a descobrir agora, finalmente. Agora, diante de tudo isso que eu já disse sobre esse livro e também sobre os outros 3 anteriores, vocês podem ficar se perguntando: poxa, você não gosta dessas histórias porque você continua a lê-las? Bom, na verdade, eu comprei o box inteiro dos 13 volumes. É uma edição bem interessante. E eu não gosto de desistir em desafios complicados. Mesmo que eu não goste dessas historinhas bobinhas, eu sempre ainda acho que elas podem me surpreender, como realmente ela me surpreendeu no livro anterior, no livro 3. E como nessa aqui também, eu achei bastante coisas diferentes, só que dessa vez, claro, houve as novidades, mas elas não me agradaram muito. Então, eu ainda acho que todos esses outros volumes restantes, os outros 9, apresentarão coisas interessantes que irão atrair a minha atenção, então vale a pena continuar. Afinal de contas, eu quero saber como essa história vai terminar, qual vai ser o tutor certo para eles. Eu quero saber se a minha teoria, que no final das contas foi o próprio Conde Olaf que acabou com a família deles, como eles ficaram órfãos. Eu quero confirmar essa informação. É uma teoria minha, eu nunca ouvi ninguém falar, mas eu tenho certeza que no final das contas, sim, foi ele que acabou deixando os 3 órfãos. Isso talvez só seja revelado lá no 13º volume, e eu até podia pular para ele, mas não, eu vou ler todos os outros livros antes. Sim, acho que eu quero sofrer, eu quero viver essas desventuras desses pobres órfãos Baudelaire. Enfim, para Serraria Baixo Astral eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Bom, é isso. A próxima resenha do livro 5, Inferno no Colégio Interno, deve sair logo logo, porque eu já estou lendo e já passei da metade. Enquanto isso, confira as outras resenhas aqui desta série de Lemon Snicket. E por enquanto, até mais.